Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria só prestar aqui uma homenagem ao grande Antero, que certamente está triste com a situação do Palmeiras deste domingo. Um abraço a ele e a todos os familiares, uma grande referência para todos nós. Sobre o Palmeiras, Palmeiras de fato jogou mal. Não concordo com o Juca que não foi. O Palmeiras fez o Bento trabalhar, né? Curioso. Fez o Bento trabalhar no pênalti, fez o Bento trabalhar depois que estava atrás, mas ainda assim jogou muito abaixo da crítica. E o jogo de ontem foi o combo do que o Palmeiras tem feito de errado nos últimos tempos. Quando eu digo combo é o quê? As insistências do Abel, eu concordo com o nosso espectador sobre as insistências, especialmente sobre Gabriel Menino e sobre Rony. Gabriel Menino não tem a menor explicação de ele continuar sendo titular o tempo inteiro. Ontem não jogou nada de novo. O Rony é um cara esforçado, é um cara que teve a sua importância nos títulos como o da Libertadores, mas não vive um grande momento. E quando o Abel começa a insistir nesses jogadores que não vivem um bom momento, às vezes vira até um problema. Ele começa a ser alvo de algumas críticas até desproporcionais, eu acho, no caso do Rony, por exemplo. Então essa insistência, de fato, assim, atrapalha muito o Abel Ferreira. Ontem, para ser bem justo, o Abel até chegou a falar que o Palmeiras não foi criativo, que o Palmeiras cedeu a todas as transições, contra-ataques do Atlético Paranaense, e ele elogiou até o Atlético Paranaense, mas com certeza o que mais chama a atenção é ele falar sem o Allianz Parque não me cobrem título. Primeiro porque ele fala, eu só quero jogar no Allianz Parque e não existe um time como o Palmeiras não jogar na sua casa. E veja bem, o Trajano até falou, né? O estádio não é do Palmeiras. O estádio é do Palmeiras, mas ele não tem 100% da prioridade de escolher os dias, as datas. Tem até um acordo. Se fosse a relação melhor, até poderia ter um papo até melhor. Olha, eu preciso jogar esse jogo aqui, eu preciso fazer show aqui e tal. Daria para ter esse acordo, mas é uma questão que vai durar, já durou 10 anos e vai durar pelos próximos 20. Então o Abel Ferreira, ele não tem como falar eu quero o Allianz Parque e ponto final. Ele não vai ter o Allianz Parque. E em média, 6, 7 jogos, que foi o que aconteceu no ano passado, esse ano um pouco mais por conta da reforma do gramado, que inclusive o Palmeiras tem culpa de ter demorado a avisar. Então esse ano vai ser um problema maior. Se o Abel, apesar de falar que gosta, ele não gosta de Barueri, os jogadores não gostam de Barueri, e a torcida do Palmeiras não vai para Barueri, é ruim. Daria para ter mais de 12 mil pessoas lá, com certeza, mas é bem ruim a estrutura para chegar em Barueri, para ir embora de Barueri, o entorno de Barueri é muito ruim. E então, já que tem todo esse combo e todo mundo sabe que Palmeiras e Barueri já não dão mais certo, eu já perguntei mais de uma vez, falei para a comissão, para a diretoria, por que o Palmeiras joga em Barueri? É porque é o estádio da Leila? A justificativa é o departamento de futebol, que era Barueri, porque não topa viajar para jogar no interior, porque já não dá mais para alugar o Morumbi como aconteceu nas últimas vezes, porque o Pacaembu está interditado e porque o Canindé é muito pequeno. Então, o departamento de futebol quer jogar em Barueri. Ora, se o departamento de futebol escolhe Barueri, não adianta ficar batendo nessa tecla. Pega um ônibus, 2, 3 horas, vai jogar em Araraquara, pega um voo, vai jogar em Ribeirão Preto, não sei, qualquer alternativa que não jogar em Barueri para depois chegar e falar, sem Barueri, jogando em Barueri eu não posso lutar por títulos. Não tem como. Não pode usar esse tipo de explicação, muito menos ficar batendo na tecla de que sem o Allianz Parque não me cobrem títulos. Isso é um absurdo. O Abel Ferreira não pode falar esse tipo de coisa, até porque o Palmeiras vai jogar, ainda que jogue muitas vezes fora do seu estádio, vai jogar 5, 6 jogos fora do seu estádio. No ano passado, em uma outra situação, é verdade, já lutando pelo título, jogou em Barueri e venceu. Então, dá para vencer em Barueri. Contra o Corinthians esse ano, jogou muito bem, tomou 2 gols em 5 minutos lá. Então, dá para jogar melhor do que jogou em Barueri. Eu concordo, Barueri para mim é um cemitério de torcida, um cemitério de ambiente, é um lugar horrível para se jogar futebol hoje em dia, mas não dá para resumir as derrotas e eventualmente se o Palmeiras não for campeão por conta de Barueri. É bom que o Abel dê uma olhadinha e reveja algumas de suas convicções. Gabriel Menino e Rony, eu falei já aqui. E outra, Palmeiras perdendo. O Estevão bem. E ele preferiu colocar a minutagem e a tabela dele em primeiro lugar. Tirou o Estevão e colocou o Luiz Guilherme.
Mais uma vez em que o Palmeiras não pôde ver o seu trio do bilhão, que é Luiz Guilherme, Endrick e Estevão juntos. E mais uma vez, o fim de semana que vem não acontece de novo, porque o Palmeiras agora perdeu o Endrick suspenso, perdeu o Flaco Lopes suspenso, Mike suspenso e os 3 portugueses suspensos. Abel Ferreira, João Martins tomaram amarelo e Castanheira tomou vermelho. O técnico do Palmeiras domingo contra o Criciúma vai ser Cebola. Então, assim, Barueri é um problema? Sim, eu não gosto de Barueri. Palmeirense não gosta de Barueri. Agora, falar que sem Barueri não dá para brigar por título, aí é absurdo. Ô, Âncora, bem, ó. Que gente elitista esse pessoal palmeirense que não gosta de Barueri. Ué, não pode ir para Barueri, o jogador, o técnico, o torcedor, Barueri é o fim da... Que é isso? Acho que não se acostumaram com aquela coisa de tirar o selfie lá na arena do Palmeiras? Isso é uma visão elitista do futebol. A gente só pode jogar na arena. Que é isso? Parece que Barueri é um buraco. É um time de. É um futebol de várzea. Não é, não. Não é, não. A torcida do Corinthians vai. Itaquera é perto. Itaquera é perto. Então, falando a justificativa não é pela praticamente a mesma distância. 25 quilômetros do Pacaembu até Itaquera, 24 e pouco. O corintiano jogava no Pacaembu, imediatamente aprendeu o caminho, né, de Itaquera. Tentei entre metrô, 24 quilômetros e pouco. E do Allianz Parque até Barueri, cerca de 25 quilômetros. Barueri tem 280 mil habitantes aproximadamente. Ninguém torce pelo Palmeiras lá? Ninguém. E na região que circunda o estádio ali, bairros vizinhos, ninguém torce pelo Palmeiras? Ninguém. Não é possível. Não é possível. Talvez o Palmeiras tenha que discutir preço de ingresso, claro, entender melhor o seu sócio torcedor, esse sim, em grande parte elitista, que só vai na cadeirinha bonitinha do Allianz Parque, que gosta de arena, não gosta de estádio, né? Que se fosse o velho Palestra, possivelmente muitos desses não gostariam de ir. Tem aqueles do camarote, aqueles que vão lá para comer não sei o que e tal. E tem a galera que vai em todo jogo mesmo. Esse vai para Barueri, vai para qualquer lugar. E a organizada, que vai em tudo quanto é lugar, né? Essa vai. O pessoal fala, mas ela tá lá. Ela sempre vai. Barueri, no interior, em outro estado, em outro país. A questão é o perfil de torcedor que o Palmeiras cultiva no seu estádio. Né? Que é um perfil que só vai naquele lugar, naquela poltrona, naquela cadeirinha, onde ele está acostumado. Não muito longe de casa, que ele pode passar no shopping antes para comprar alguma coisa para comer. Tem 2 shoppings, tem estacionamento. Nada contra. Cada um vai do jeito que quer. Mas quando se desloca um pouquinho, esse cara não acompanha o Palmeiras. Esse cara prefere ficar vendo da casa dele, sem muito, né? Não está disposto a fazer muito esforço pelo time. Essa que é a realidade. Não significa que a torcida do Palmeiras seja assim. Eu acho que é o perfil de parte desse torcedor que frequenta o estádio. E como o ingresso é caro ainda, né? Que acaba sendo para quem não é sócio torcedor, a galera que mora ali perto, especialmente os menos favorecidos economicamente, digamos assim, não pode ir. 31 mil lugares, gente. 31 mil lugares. Você não consegue. O Palmeiras, bicampeão brasileiro, não conseguir levar 25 mil pessoas, que seja, para o estádio, vai 12 mil. Né? Essa é uma questão que o Palmeiras tem que resolver. Agora, estamos falando sobre isso, né? E, digamos assim, o técnico pautou o programa. O time jogou mal, o Endrick com umas entradas violentas, hein? Pra que aquilo? Pra que aquilo? Tem assuntos do Palmeiras que são mais importantes do que esse, né? Porque, assim, é interessante. Vamos ficar aqui falando... Isso é absurdo, tem o menor cabimento. Ano passado ele falou que o Botafogo já era campeão. E ele foi campeão. Agora Barueri. E sabe o que eu acho? Ontem eu fiz uma live no meu canal e o Christian, um rapaz, membro do canal que estava participando, falou algo muito interessante. Ele falou, poxa, que falta de sensibilidade, né? Imagine, por exemplo, se ele fosse o técnico do Grêmio ou do Inter, né? Nesse momento, né? Reclamar de Barueri. É só olhar como é que está o estágio do Grêmio, como está o estágio do Inter, né? Impossibilidade de treinar, de jogar, de tudo. É reclamar de barriga cheia, né? E aí acho incrível como a presidente do Palmeiras aceita isso, né? Porque ela não chama o funcionário do clube para conversar. Cara, o que você está reclamando? E outra coisa, o Palmeiras não é dono do estádio totalmente. Ele é sócio e vai ser assim por mais 20 anos, até 2044. E se hoje o Palmeiras entrega a qualquer técnico que comande o seu time de futebol boas condições de trabalho, bons jogadores e tal, em grande parte por conta desse estádio. Que o Palmeiras só tem esse estádio, vamos falar a verdade aqui, muito claramente, porque a construtora levantou o estádio para ele. O Palmeiras não tinha dinheiro para construir esse estádio. E além do estádio tem um prédio administrativo, um prédio de quadras, é um negócio da China. Mas tem uma contrapartida. Não é difícil entender isso. Não é difícil. Não é difícil. Me parece assim que no Palmeiras fica-se sempre terceirizando a questão do... O time joga mal, não pode falar que joga mal. E o mérito do adversário? Que também joga, como disse o Juca, no gramado sintético. Né? Regularmente, porque tem o estádio com gramado sintético. Sai para jogar e ganha. Está liderando aí momentaneamente o campeonato. Está lá, tranquilo e tal. Realmente, olha,
Eu acho incrível. Agora, interessante Mauro, a capacidade que tem de pautar todos nós, direcionando o assunto que interessa. E consegue. Parabéns. Mauro, no dia 5 de julho de 2012, 12 anos atrás, Palmeiras e Curitiba jogaram no estádio de Barueri para 28.557 pessoas. Ano passado, Corinthians e Palmeiras e Corinthians jogaram em Barueri, bateu o recorde, 29.647 pessoas. É torcida única. Quer dizer, não há o que justifique. Não há o que justifique uma torcida apaixonada não se deslocar 30 quilômetros para ir ver seu time. Não tem, Danilo, não tem justificativa. Pode ser ruim. Não, eu concordo. Eu não discordo. No meio da semana, de noite, eu até entendo, olha, fica mais difícil, mas num domingo, às 4 horas da tarde, eu tô achando que a torcida do Palmeiras não é possível. Essa não é a torcida do Palmeiras que eu conheço a vida inteira. Como é que deixa assim? Diga. O Arnaldo, o seu pitaco sobre essa questão e sobre o Abel, né? Sobre tudo que o Abel falou, o jogo que o Abel fez. Só um detalhe rapidinho: o Leandro Menezes, aqui antes, no All News Sport, deu uma boa dica. Pegar um repórter para ir até Barueri, para ver se é difícil, como é que é complicado, se não é. Faça uma matéria assim, é difícil ou não é? Eu já fui. Isso, mas aí faz uma reportagem sobre isso. Mas diga lá, Arnaldo. Toda vez que acontece essa situação, tudo que o Abel fala é estratégia, como o Mauro falou, ele fala para pautar o programa e desviar essas coisas principais. Sabe como o Palmeiras arrancou no passado para ganhar o título brasileiro? Ganhando do Atlético Paranaense do Inter em Barueri. O Palmeiras tinha 100% de Barueri. O Abel não falou nada de Barueri no ano passado, e o Palmeiras ganhou do Inter do Atlético Paranaense lá para ser campeão brasileiro. Isso é cascata. Isso é maior cascata. A questão é a seguinte, o Palmeiras não encher Barueri é uma vergonha e também faz parte de falta de estratégia. O Palmeiras tem um dos tickets médios mais caros do país e a presidente do Palmeiras pratica uma situação declaradamente elitista para sua torcida, certo? Ou ela revê isso e coloca ingresso popular para Barueri ou não vai encher Barueri, porque a torcida do Palmeiras que vai ao Allianz prefere ficar nas cercanias do Allianz, lá os sócios torcedores, do que ir para Barueri. Agora, como disseram os companheiros, tem palmeirense espalhado pelo Brasil todo. É só botar o ingresso barato que enche o estádio. Então, esse é um desvio do foco. Como o Danilo falou, o Abel teria que explicar como é que a estratégia de revezamento de reclamação da comissão técnica dele deu errado, porque os 3 foram suspensos ao mesmo tempo. Isso é inédito. Isso deveria estar na pauta, né? Os 3 foram suspensos ao mesmo tempo. Num jogo em que a arbitragem teve pouca influência. O time pilhado demais. O Veiga, por pouco, não foi expulso. Os outros suspensos que o Danilo citou. E uma campanha horrível no Brasileirão. Por que ele fala não vou ser campeão? Porque já começa a ficar difícil, meu velho. Porque os outros já estão na frente. Porque ele em casa fez 1 ponto em 9. Em casa, neutro, seja lá como mandante, fez 1 ponto em 9. Porque ele fez 3 gols do time dele em 6 partidas no Brasileirão. Isso ele não quer explicar. Ou porque ele não põe o trio milionário jovem. Então os 3 anos de Abel são suficientes para você saber que quando entra uma situação dessa, desculpa, é uma cascata. E a gente não engole, eu não engulo. Tudo que o Abel faz é estratégico, pro bem e pro mal. Quando dá certo, ótimo. Tá dando errado, a gente tem que falar. O Brasileirão do Palmeiras é horrível, né? O sonho do tricampeonato vai ficando difícil. Tricampeonato consecutivo. E, insisto, pro bicampeonato, Barueri foi decisivo ano passado. Foi decisivo ano passado, é verdade. Oi, fala, Mauro. Só ilustrar como informação, ao lado de Barueri fica Carapicuíba. E do lado de Carapicuíba fica Osasco. Somando as populações de Osasco e Carapicuíba, temos aproximadamente 1.100.000 pessoas. Eu vou repetir, 1.100.000 pessoas. Gente, essa região é super habitada como toda a região metropolitana de São Paulo, da Grande São Paulo. O que não falta é gente. E o Palmeiras tem uma torcida grande. Então esses caras estão em algum lugar. É óbvio, como falou o Arnaldo, que o cara não vai porque ele não consegue pagar o ingresso. Então cabe ao Palmeiras ajustar isso aí, porque a única reclamação que eu acho que faz algum sentido é você ver a arquibancada vazia, de fato, né? Que é um tanto quanto melancólico, você vai jogar, o estádio está vazio, 12 mil pessoas, isso aí é o quê? Pouco mais de 1/3 da capacidade do estádio. Você quer ver o estádio cheio. Isso eu acho que faz sentido, mas o próprio Palmeiras...
Pois é. Tinha Então, mais gente no Corinthians e São Paulo feminino. exato. Itaquera. É uma questão de Não, você não fala ajustar desse isso aí. Nem Questão de me fale ajustar desse isso aí. jogo. Ah, roubaram! As bravas roubaram, então, São Paulo. 25 minutos de acréscimo, não é, Mauro? Tipo, aí fica Que um pouco mais... absurdo! A mensagem do Mas que José coisa Libório horrorosa. aqui. Jogo do feminino Fala, do Corinthians Zé. teve mais torcida que o principal masculino do Palmeiras. Isso. Zé Trajano, falávamos de Fala. pessoas que não sabem perder, a difícil arte de saber É perder. verdade, é Né? verdade. Aliás, eu As queria fazer uma bravas- pergunta: o seguinte: qual a distância dessa região aí que o Mauro citou, que fica Barueri, Osasco, Carapicuíba, o Morumbi? Jogo segunda-feira à noite. A torcida do longe São lá. Paulo deixa de ir. Último Olha, jogo, mas, 55 mil pessoas. Claro. 55 As mil questões torcida do pessoas. Palmeiras, das facilidades, né? a torcida do Palmeiras vive hoje algo parecido com o que o São Paulo viveu em 2005, 2006, que quando ganhava tudo, às vezes você tinha o Morumbi para 12 mil pessoas. A torcida do Palmeiras hoje vive uma fase praticamente igual. Eu lembro como se fosse hoje que naquela época todo mundo que queria zoar o São Paulo falava torcida modinha, só vai 10 mil, só É vai 12 verdade, mil. é verdade. Viveu por tempos e tempos isso. Agora a torcida do Palmeiras vive a mesma questão. A torcida do Palmeiras quer jogar no Allianz para jogo bom. É fato, a torcida não quer enfrentar perrengue, não quer ir para Barueri. Você pode ir de trem, dá para ir de trem. Você precisa andar ali 15, 20 minutos de trem, dá para ir. Tinha que ter mais que 12 mil pessoas. Em nenhum momento eu justifiquei aqui, falei que é certo, que é normal. Isso em nenhum momento. Eu acho um absurdo. Tinha que ter mais gente. Concordo com o Mauro. O entorno de Barueri poderia encher o estádio. Deveria ter preços melhores. Se você olhar o borderô, até 70% das pessoas que vão para Barueri ainda são as pessoas que são sócio-avante. Então, ainda assim, mesmo com a questão do preço alto, quem vai para lá é o sócio-torcedor. E eu acho que isso devia mudar. Aproveitar que a Barueri, ainda mais ontem, por exemplo, que era jogo para renda destinada para o Rio Grande do Sul, poderia ter sido o ingresso mais barato para lotar, como foi claro. contra o Corinthians, por exemplo, no 2-2. Então, assim, eu tudo aqui, mais uma vez, não é justificativa. A questão é, a torcida do Palmeiras não gosta de Barueri. Dali, você precisa pensar de uma maneira para melhorar isso. Não adianta ficar batendo, dando murro em ponta de faca.